Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso encontro de quarta-feira. Aos domingos, pela manhã, às 10 horas, temos o nosso culto tradicional. E na quarta-feira, nosso encontro aqui para uma breve reflexão bíblica para abençoar a sua vida. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Nossa reflexão desta noite é no texto de Mateus capítulo 14, onde nós temos Jesus multiplicando os pães. Eu quero ler apenas 2 versículos do capítulo 14. Vou ler o 15 e 16. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. O texto que nós lemos do Evangelho de Mateus mostra Jesus com seus discípulos. Jesus está ensinando os seus discípulos para que no futuro se tornassem apóstolos e saíssem a pregar. Cada episódio da vida de Jesus era uma lição. E eu quero destacar uma pequena lição nesse texto. Toda aquela multidão estava faminta, estava com fome. E era um problema sério para eles. Então surgiram 2 sugestões para a solução daquele problema. A primeira era a sugestão dos discípulos e a segunda, a de Jesus. Vamos ver primeiro a solução dos discípulos. A solução dos discípulos era mandar Jesus mandar a multidão ir embora. A ideia dos discípulos era até plausível, humanamente falando. Como resolver esse problema? Não tinha como. Então é melhor mandar todo mundo embora, cada um que se vire, cada um vá até a sua casa, no seu povoado, vá pelas vilas, pelas cidades, pelos armazéns, para poder saciar a sua fome. Essa era a solução dos discípulos. O que eles não sabiam era o que Jesus estava para fazer. Aquela situação
tem um caráter pedagógico. Jesus está ensinando, está treinando os seus discípulos. Aquela fome, aquela falta de pão, aquela falta de comida, não era por um acaso. Também, a fome que o povo de Israel passou no deserto durante 40 anos, também não era por acaso. Deus tinha um plano com aquela peregrinação. Deus sabia que ia faltar alimento para eles. Porém, Deus queria ensiná-los, queria prová-los. Como diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, né? Deus permitiu que viesse a fome, que viesse a sede, para saber o que realmente estava no coração daquelas pessoas, se eles guardariam ou não os seus mandamentos, e para que soubessem que não é só de pão que vive o homem, mas também de tudo que procede da boca de Deus. Depois temos a segunda solução, que é a solução de Jesus. A segunda solução é a solução de Jesus. E Jesus, o que é que ele faz? Ele devolve para os discípulos aquela tarefa. Quando Jesus diz: dê vocês mesmos pão para eles comerem. Eles mandaram Jesus resolver. Agora Jesus está dizendo para eles uma tarefa. Mas isso é impossível. O que é 5 pães e 2 peixinhos para toda aquela multidão? Mas você sabe que aqueles pães na mão dos discípulos significa o quê? Significa a impossibilidade, a incapacidade, a impotência de resolver problemas na hora da calamidade. O que vamos fazer com esses pães? Podemos comer 1 ou 2, né? Vai dar um McFish para 5 pessoas, para meia dúzia de pessoas. E o restante, como vai ficar? Mas aqueles pães nas mãos de Jesus, sim, faz grande diferença. Eu quero pegar o pão. Ô, produção, pega o pão para mim. O que é aqueles pães nas mãos de Jesus? Quando o pão passa pelas mãos de Jesus, torna-se um pão abençoado. Multiplica-se a graça, a bênção, a providência de Deus. E muitas vezes nós podemos passar, é possível que nós passemos por essa situação, em que nos sentimos tão pequenos, tão limitados, tão incapacitados de resolver alguma coisa. Mas quando nós entregamos aquilo que nós temos nas mãos de Jesus, entregamos o pouco que nós temos, que nós somos, nas mãos de Jesus, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar e Ele vai fazer acontecer. O Senhor tem este poder. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós vemos muitas igrejas, muitas instituições repartindo pão, compartilhando pão, comida, né? Sopa, cobertor e tantas outras donativos para as pessoas em situação de rua. Isso é muito bonito, é um mandamento de Deus, fazer o bem, atender ao necessitado. Mas qual é verdadeiramente o pão que nós temos que dividir, que nós temos que compartilhar? É o pão da vida, é o Senhor Jesus Cristo. É o pão que dá a vida e vida eterna. Assim como existe uma água e quem dela beber não vai ter sede eternamente, também há um pão da vida, que é aquele que dele comer, que dele se alimentar, nunca mais terá fome. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos compartilhar, sim, as nossas bênçãos, os nossos donativos, e vamos compartilhar também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, o pão da vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana, e na próxima quarta-feira estaremos aqui para mais uma reflexão bíblica. Boa noite.